Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Estamos aqui para gravar mais um vídeo da quinta-feira, né? Quinta-feira, nossa série de vídeos curtinhos com curiosidades bíblicas para vocês. E hoje vamos falar sobre o inferno mais uma vez, né? Cristo, nosso mestre, falou muito sobre o inferno, né? E hoje eu vou trazer algumas questões acerca do inferno. Ok? Então fica com a gente até o final aí. Enquanto a gente solta a vinheta, você já vai dando aquela curtida e compartilhando esse vídeo, amém? É isso, voltamos. E o tema de hoje é, né, nós não sabemos nada do inferno. E de fato, sabemos nada ou muito pouco acerca do inferno. A questão é que nós achamos, né, a priori, que as pessoas que foram condenadas ao inferno, né, elas vão receber o seu juízo, quando na realidade elas já receberam, ok? Elas já receberam o seu juízo. Então, separei alguns textos aqui hoje para a gente fazer uma rápida passagem. É algo bem simples, mas que talvez abra um pouco o nosso entendimento acerca disso. Primeiro de tudo, eu quero falar da graça, né? A graça, esse tema tão maravilhoso de uma obra que nós recebemos, né? E não precisamos fazer nada para sermos merecedores dessa graça. Não há nada que nós façamos que vai atribuir alguma coisa, né, além daquilo que Cristo já fez por nós. Então, o Evangelho de João, né, capítulo 1, versículo 14, você vai ter alguns textos aqui citados, ok? Então já vai anotando aí. Mas João 1,14 vai dizer que aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, né? Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Outro texto que a gente pode destacar também é Romanos 3, 24, texto que diz que nós somos justificados, né? Justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção. Um outro texto que eu quero destacar também com vocês aqui é Efésios 2, 8, não poderia deixar de falar, né? Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Então é pela graça e por meio de uma fé. Fé que muitas das vezes é abalada sim, né? A fé que muitas vezes diminui. E é por isso que ele já nos adverte, né? Se tiver de fé do tamanho de um grão de mostarda. Amém? Outro texto que eu quero destacar com vocês também é que nós podemos nos fortificar nessa graça, né? Está lá em 2 Timóteo 2, versículo 1, o apóstolo Paulo vai falar assim, ó, você, meu filho, fortifique-se na graça. Aleluia. Né? E mais alguns textos aqui só para a gente poder entrar propriamente no tema, né, que eu quero abordar hoje com vocês. Deus, ele tem um plano tão poderoso que em Tito 2:1 ele vai dizer assim, ó, porque a graça de Deus se manifestou salvadora. O plano era tão poderoso que a própria graça, a graça de Deus, Cristo, se manifesta no meio de nós. Amém? E quando você pensa que está fraco, vem o apóstolo Paulo mais uma vez em 2 Coríntios 12, 9, né? E vai dizer assim, ó, ele me disse o seguinte, ó, a minha graça te basta. Eu até pedi a ele, Senhor, se possível, tira de mim, né, esse espinho na carne, e ele me respondeu, a minha graça te basta. Sabe por quê, Paulo? Sabe por que você que está assistindo esse vídeo? Porque ele vai dizer que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, na realidade, quando você está fraco, é o melhor momento para Deus agir na sua vida. Porque quando nós não temos forças, quando nós entregamos os pontos, quando nós falamos assim, Deus, só você pode fazer, eu não sou capaz de fazer mais nada, é só a tua graça, e aí ele entra com a providência divina. Amém? Agora eu quero entrar propriamente no nosso tema, e eu sei que é um tema muito complicado e controverso, porque nós, com o nosso coração transbordante dessa graça, nós achamos que as pessoas, por exemplo, que uma vez foram condenadas a irem para o inferno, e elas são condenadas. E eu quero deixar isso claro para vocês aqui. Nós pensamos que as pessoas são condenadas por aquilo que elas fazem ou deixam de fazer. E elas não são condenadas pelo que fazem ou deixam de fazer. Né? Temos vários exemplos que poderiam passarmos aqui muito tempo falando, mas o exemplo clássico é o do ladrão da cruz.
né? Mais uma vez eu quero dizer que aqueles dois homens que estavam sendo crucificados ali ao lado do nosso mestre, eles eram a pior espécie de bandido da época. É como se fosse para nós hoje os estupradores, né? Os estupradores, os assassinos, né? Os políticos. Não, brincadeira, brincadeira. Mas eram os piores da época, os piores. Mas vejam, né? Um deles, voltando-se para Jesus, falou: mestre, né? Ele reconhece, né? Lembra de mim. Ei, judeu, você é o rei dos judeus, lembra de mim, né? E Jesus olha para ele, né? E ele complementa, né? Quando entrares no teu paraíso, quando entrares no teu reino, lembra de mim. E é interessantíssimo, né? Que se a gente for pegar a tradução do grego, né? E a gente for ver o contexto geral, né? A gente vai entender uma outra coisa, que o próprio Cristo fala para ele assim, ó. E ainda hoje, né, as nossas traduções vão dizer assim, ainda hoje estará comigo no paraíso. Mas se a gente for pegar a tradução literal, é assim, ó, te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Então muda um pouco o sentido, né? Porque Cristo não morreu naquele momento e foi para o paraíso. Não, ele morreu, né, ressuscitou o terceiro dia, e ele ficou ainda 40 dias. Então ele não poderia hoje ainda, né, hoje, estar comigo no paraíso. Mas ele está dizendo assim, ó, te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Então entendeu a mudança de sentido? Mas é só uma curiosidade e não é o que a gente quer falar aqui hoje. Amém? Então, como eu falei para vocês, né, as pessoas que são condenadas, elas não são condenadas por terem feito alguma coisa, mas elas são condenadas por terem rejeitado a palavra de Deus. Nós temos um exemplo disso no livro de Lucas, né, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 16, versículo 19. É o rico e o Lázaro, né? Não é uma parábola, ok? Quando você tem personagens descritos e identificados, não se retrata, não está se falando ali de uma parábola, aquilo é uma história real, né? Então, eu quero dizer para você que o rico, ele foi condenado, não pelo que ele tinha, mas ele foi condenado, primeiro, porque se você olhar todo o contexto, você vai perceber que ele era judeu, então ele não deu ouvido à palavra do mestre, né? Os judeus rejeitaram Jesus, você pode ver isso em Mateus 12, e aí Jesus interrompe todo aquele ciclo com os judeus e ele vai para o seu outro rebanho, que ele cita lá em João 10. Né? Ele vai para o rebanho chamado igreja. Né? Um exemplo que nós temos disso também é em Mateus 15, quando a gente fala da mulher cirofenícia, né? Que ela não era judia, ela era grega, né? Cirofenícia, e ela reconheceu Jesus, né? Reconheceu que ele era. Né? E ela diz assim, ó, se o senhor é quem realmente estão dizendo que o senhor é, eu quero as migalhas, porque os seus filhos não querem pão, mas eu quero migalha. E aquela mulher abriu a porta da graça para mim e para você. Amém? Então isso é poderosíssimo. Então entenda isso de uma vez por todas. Nós não somos salvos ou condenados pelo que podemos fazer. Nós somos salvos ou condenados por reconhecermos quem ele é e o que ele fez. Se você reconhece que ele morreu, né, se entregou numa cruz por nós, morreu, mas ressuscitou o terceiro dia, você está salvo. Amém? Basta reconhecer, crer e confessar. Amém? Glória a Deus. E para a gente fechar, né, aqui essa nossa primeira linha de pensamento, João 11, 25, ele mesmo vai dizer, eu sou a ressurreição e a vida. Né? Aquele que crê em mim, ainda que morra, vai viver, né? Ele não vai sofrer a morte eterna, a segunda morte que nós vimos lá em Apocalipse, né? No nosso estudo lá de Apocalipse. Eu quero te recomendar que, se você ainda não viu, que você estude Apocalipse. Amém? Lá no livro de Tessalonicenses, né? Mais especificamente, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, né? Dos versos 13 em diante, você pode ler lá a história toda, mas eu só vou ler um trechinho aqui, né? Não sejam ignorantes aos que dormem, né? Não sejam ignorantes aos que dormem. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, né? Se eles que morreram creram nisso também, de maneira alguma nós precederemos eles. Ou seja, aqueles que já morreram, aquele seu parente que morreu, se ele creu que Jesus é o Filho de Deus, se ele creu que Jesus morreu e ressuscitou o terceiro dia, ele não vai sofrer a segunda morte, a condenação eterna, né? Que é o lugar para onde as pessoas que morrem,
né? Estão lá na antessala, que é o inferno, para serem, esperando o seu momento de serem condenadas, julgadas, né? A condenação final para poderem ir para o lago de fogo. E agora, para fechar isso, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Apocalipse. Eu já estou com a minha aberta aqui, porque eu faço questão de ler esses 2 versículos para que a gente entenda de uma maneira bem clara e de uma vez por todas que a condenação ao inferno é tão eterna quanto vivermos eternamente com nosso Deus, nosso Senhor aqui nessa terra. Amém? Aqui nessa terra. Estuda Apocalipse lá que você vai entender. Então, Apocalipse 9, versos 20 e 21. Né? Aqui em Apocalipse 9, nós vamos ter aqui, né, o toque das trombetas, aqui, a quinta e a sexta trombeta. Né? E aí vai ser lançado uma série de coisas aqui na terra. E a gente vai ter o primeiro ai também, a partir do versículo 12 de Apocalipse 9. Mas eu quero me prender aqui no versículo 20 e 21 desse capítulo 9 de Apocalipse. Então olha aí comigo. Capítulo 9, verso 20. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem a demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Versículo 21. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação e nem dos seus furtos. Então esses homens não se arrependeram. E agora em 1 minuto eu fecho, né? Porque talvez você pense, né? Você tem um pensamento como eu já tive, né? Que as pessoas que estão ali no inferno, que estarão ali no inferno, elas estarão ali clamando, né? Para que Jesus possa vir ainda e salvá-las. Eu quero te dizer que não, meu irmão. Não, entenda isso. As pessoas que estão ali no inferno e que vão sofrer a condenação eterna, elas não estão clamando por Jesus. Elas não estão clamando por salvação. Elas não se arrependeram daquilo que elas fizeram. E muito pelo contrário, né? Elas tinham a graça sobre elas. E elas rejeitaram, elas não se arrependeram, elas não quiseram ouvir. Ok? Elas poderiam sim ter ouvido. Elas poderiam sim ter sido salvas, mas elas não quiseram, elas rejeitaram. Né? Nós vimos lá João 4, Romanos 3, 24 e por aí vai. Já tem um monte de versos aqui para vocês acerca da graça. Então, quando elas tinham a graça sobre elas, não se arrependeram. Você acha que agora que elas estão condenadas, estão no inferno, elas vão se arrepender? É um ponto para a gente pensar aí. Né? A graça não está mais sobre elas e elas não têm mais essa oportunidade. Então quero te dizer que se o próprio Jesus abrisse a porta do inferno e falasse, olha só, eu vim aqui para dar uma oportunidade final para vocês, vamos lá, quem quiser pode sair agora, eu vou salvar e vou dar uma oportunidade. Provavelmente essas mesmas pessoas iriam até a porta do inferno e puxariam ela de volta, né? E trancariam e falariam, nós preferimos o inferno a ter que viver de acordo com o seu desejo, a sua vontade. Nós não suportamos essa luz, nós não suportamos a verdade. Né? E muito provavelmente você está aí agora chocado com essa verdade, mas é o que aconteceria se elas tivessem uma oportunidade. A única coisa que elas querem e que elas desejam é sair daquele lugar para perseguir, talvez tentar matar a Deus, tentar matar os seus seguidores, como vai acontecer lá em Apocalipse também, né? Quando Satanás for solto, né? Depois de um período de 1000 anos, ele vai ser solto para tentar rebanhar ainda o máximo de pessoas que ele puder. E depois desses 1000 anos ainda vão ter pessoas que, vivendo 1000 anos no governo de Cristo, no final do milênio, ainda vão ser condenadas ao inferno ainda, porque dentro delas ainda vão ter desejos, né, pecaminosos, já vão ter desejos de condenação, já vão ter desejos ali, né, de o que a gente chama de apostatar de Cristo, né, apostatar da verdade que é Cristo. Então, eles preferem a escravidão a ter que viver na luz. Ok? Então não confunda, uma coisa é disciplina no milênio, outra coisa é o lago de fogo, para onde essas pessoas vão ser eternamente condenadas. Né? Então não podemos confundir as duas coisas. Perdão. O inferno é para sempre, né? Porque a rebelião do homem é para sempre. Né? Então o desejo deles só seria, como eu já disse, matar a Deus ou aqueles que seguem a Deus. Rafael, mas é muito dura essa palavra. Eu sei que é dura a palavra. É muito dura, mas
Como eu costumo brincar com meus alunos, a pessoa para ir para o inferno, ela tem que estar muito determinada a ir para o inferno, porque a graça que está sobre nós, ela é uma graça que, se você abrir o coração para essa graça, ela se torna irresistível. Então não resista. Ainda hoje, entregue a sua vida àquele que é o único que pode salvá-la da condenação eterna. Amém? Então fiquem com essa palavra, compartilhem. Um grande beijo e até o próximo vídeo sábado, né, que estaremos dando continuidade lá à nossa série, né, dos mistérios do reino, né, o desvendar dos mistérios do reino. Amém? Até lá, fiquem com Deus. Tchau, tchau.